Estamos ouvindo. Testando. Som entrando ao vivo. Boa tarde, vamos tentar mais uma vez aqui, ver se a internet melhora. Esperando a doutora Graziela entrar. Pronto. Olá, doutora. Eu acho que agora, vamos ver se dá certo. Essas pessoas que se perceberem travando alguma coisa, a gente informe para a gente poder também. E também, quem quiser interagir aí, o chat está aberto para que possam fazer perguntas para a doutora Graziela. Vai ser sempre um prazer a gente, já falando por ela, mas um prazer a gente poder esclarecer as dúvidas das pessoas. O senhor tinha me perguntado, antes de cair aqui, a questão das medidas protetivas. Se a Foi. gente tinha percebido uma queda, foi isso? Isso, exatamente. Então, como eu te falei, o mês de abril foi um mês que a gente teve, sim, uma queda bastante considerável, né, nesse número de medidas. A gente fez uma média, doutor Gustavo, para as pessoas compreenderem, 40 dias antes da decretação da pandemia, 40 dias depois. Foi o primeiro balizamento aí que nós fizemos para compreender melhor o que estava acontecendo. E a gente tinha uma média, eu estou falando do ano de 2020, 40 dias antes do decreto do isolamento, uma média de 10 medidas protetivas concedidas por dia. E 40 dias depois, essas medidas elas caíram para quase 7 por dia, né? Houve 30 e poucos por cento aí de queda. E depois nós continuamos a monitorar. Então, percebemos um decréscimo considerável no mês de abril, uma reação no mês de maio, e já no mês de junho, a gente já compreendendo parecido com a média do ano passado, né? Atualmente, nesses primeiros 6 meses, foram 2.850 e poucas medidas que foram solicitadas no Poder Judiciário, né, de todo o Estado. Assusta um pouco, né? Nós temos... É um número que a gente não imagina. Não imagina. O senhor vê, nós temos em cerca de 13 mil processos tramitando de violência doméstica contra a mulher no Estado, certo? Fora esses 13 mil processos, nós temos uma média de 7 mil medidas protetivas ativas no Estado da Paraíba. Então, é um número considerável, né? E isso contando com as mulheres que conseguiram romper o ciclo da violência que o senhor tinha falado aí. As mulheres, né, precisam buscar, precisam compreender, né, e ter a coragem de pedir essa ajuda. Então, esse é um número que reflete aquelas mulheres que tiveram coragem de romper o ciclo, não significando, doutora, que isso signifique a violência, né, vivida. Pois não.
Esse número que a senhora fala aí é só das medidas concedidas pelo judiciário ou inclui também as medidas concedidas pela própria delegada? Porque hoje a delegada Ah, pode conceder medida protetiva de plano, né? Em algumas não, situações. deixa eu explicar como é que ficou essa lei, no final das contas. Ficou para aquelas localidades que não forem sede de comarcas. É possível que a autoridade policial possa conceder, naqueles casos urgentes, mas precisa aquela localidade onde está a mulher não ser sede de comarca, Ah, certo? E eu entendi. vou dizer, onde tem comarca, a lei diz que não pode, tem que ser o Poder Judiciário. E, assim, Certo. aqui na Paraíba, eu não tenho conhecimento de nenhuma medida protetiva concedida por autoridade policial, por autoridade que não seja autoridade judiciária, né? Eu confesso que eu não tenho. Então, esses números que eu estou lhe passando são os São números todos judiciais. judiciais, exatamente, são os Ótimo. números judiciais. É um número bem expressivo. Muito expressiva. Acho que a gente não imagina a quantidade de medidas protetivas que são concedidas, né, doutora? Então, a É quantidade de verdade. processos de violência doméstica diária é altíssimo. É muito alto. A senhora sabe dizer de Ponderando. quantas dessas medidas protetivas, um percentual de renovação delas? Porque muitas têm prazo determinado e decaem Pelo prazo. naturalmente. É. Isso. Olha, eu vou dizer assim, porque existe, na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é uma lei sui generis realmente. É uma lei que ela não existe, né, nos seus dispositivos, nenhuma regulamentação quanto à possibilidade de ser deferida com prazo ou não. A lei diz Uhum. só que o juiz poderá conceder medida protetiva, mas não diz por um prazo X ou sem prazo. Então, fica muito pela compreensão do magistrado. Aqui na Paraíba, a maioria dos magistrados, eles preferem deferir as medidas colocando um prazo que normalmente ficou de 180 dias, 6 meses. O percentual dessas renovações, eu não tenho assim para lhe dizer com certeza, seria leviano chutar alguma coisa, mas eu posso lhe dizer que durante essa pandemia nós vivemos uma experiência interessante. Durante, acho que mais ou menos início de abril, começaram a chegar algumas demandas para nós, da rede de proteção, de dizer, doutor, eu estou com uma mulher que eu acompanho, isso pela Patrulha Maria da Penha, pela Ronda, que está bastante preocupada, porque a medida dela vai se vencer daqui a 15 ou 30 dias. E, doutor, infelizmente, existem agressores que ficam esperando, contando no calendário, marcando o xizinho no calendário, e mandando tipo assim, olha, tá acabando, viu? Mais 3 dias, mais 2 dias. Infelizmente, Que temos isso. absurdo, né? Infelizmente. Então, essas mulheres começam a se preocupar, começam a ter realmente, ficar bastante ansiosas e preocupadas. Então, a gente teve essas demandas e nos causou, e até uma situação que essa lei 14.022 de 2020, de ontem, sancionada ontem pelo presidente da República, ela coloca, tem um artigo lá que eu não concordo muito com o que foi colocado, né, dando a possibilidade de prorrogação automática dessas medidas. Veja só, em alguns estados, eles acabaram compreendendo que deveria durante a pandemia, essas medidas serem prorrogadas automaticamente. Nós aqui na Paraíba, a gente representa e faz parte de um grupo nacional, entramos numa discussão e nós fomos contra essa prorrogação automática. Por quê? Porque muitas vezes vão existir casos, sim, de mulheres que não necessitam mais da medida protetiva, que para elas não fazem mais sentido. Então, a gente fazer uma prorrogação automática de uma medida que não vai ter mais sentido para aquela mulher, de protegê-la, porque ela simplesmente não necessita mais, e mais, restringir direitos, você está restringindo direitos dos homens, dos agressores, por um tempo maior, sem qualquer necessidade, sem haver uma avaliação dessa necessidade. Então, o que foi que nós fizemos aqui na Paraíba? Fizemos a Coordenadoria da Mulher, juntamente com a Secretaria da Mulher do Estado,
fizemos uma parceria e foi criado um núcleo. Esse núcleo composto por 3 técnicas da Secretaria da Mulher, disponibilizando telefone, WhatsApp ou boletim ou de forma online, para aquelas que têm acesso, nem todas as mulheres têm acesso a um computador, não sabem mexer, mas a gente deu a forma também que qualquer mulher no estado da Paraíba que estiver necessitando de renovação de medida, ela entra em contato por esse número, a técnica vai atender, vai dar todo o direcionamento, a gente preparou um modelinho, a coordenadoria preparou um modelinho para elas preencherem e dizerem, né, no caso, foi por telefone, quem preencheu a técnica fulana de tal. E essas moças, essas técnicas, são advogadas, possuem token e elas já fazem o envio direto ao judiciário. Então, a gente já analisa a necessidade de continuidade ou não dessas medidas. Então, aqui na Paraíba, nós optamos por esse modelo, para sermos mais cuidadosos. Pois é, a gente teve essa feliz ideia e deu certo. A gente é operador do direito e pouca gente sabe disso, desse modelo e desse procedimento. Desse canal, né, de acesso. Porque a ideia, a gente acaba, né, doutor Gustavo, nesse momento que nós vivemos, a gente vai compreendendo que o menos é mais, que o simples é mais eficaz, que a gente não precisa, às vezes, tumultuar, não precisa de tanto pragmatismo, de tanto formalismo para conseguirmos atingir os objetivos que desejamos. Então, a gente encontrou qual um caminho fácil para essa mulher? Como é que a gente ajuda de maneira fácil e eficaz e dando também, olhando o outro lado, né? Era fácil para a gente dar uma canetada e dizer, prorroguei tudo, mas não era justo também. E nessa linha, doutora, da facilidade, eu gostaria até de fazer uma pergunta à senhora. Para ser concedida a medida protetiva, às vezes, não deveria ser exigido alguns critérios a mais, porque o que a gente vê normalmente, aí eu falando pelo olhar do advogado, é que muitas mulheres chegam ali, pedem medida protetiva e quase que a anonimidade são concedidas sem... E não estou falando em todos os casos, mas já peguei casos que a justiça foi claramente manipulada pela própria mulher e que depois foi desvendado no processo judicial, mas aí naquele momento ele sofreu uma medida protetiva. Hoje existe algum crivo maior? Como é que é feito esse pedido? É só precisa chegar lá na delegacia e pedir que vai ser concedido? Como é que... Veja só. Excelente sua pergunta, é a oportunidade também da gente trazer aqui, assim, porque quem não tem esse trato no dia a dia, às vezes, né, não fica muito ligado ao que acontece, né, as notícias que chegam. Como eu dizia, a gente nessa pandemia, já havia desde o ano passado, por parte do CNJ, a determinação de que as delegacias da mulher e quem trabalha com o tema, quando encaminhassem as medidas protetivas, as solicitações de medidas, elas deveriam encaminhar o Formulário Nacional de Risco. O que é esse Formulário Nacional de Risco? Mais um elemento que vem a instruir o pedido de medida protetiva, que eu concordo com o senhor. Muitas vezes chegam para nós um relato da mulher, e aí, claro, a gente tem que dar o crédito, porque é aquela história, na dúvida, a gente protege. Proteger, né? Mas a gente sentia falta, é fato que a gente sentia falta, nós, como julgadores, sentíamos falta de mais elementos que pudessem ainda robustecer, nos dar mais segurança para aquela decisão. E aí o CNJ, inicialmente, tinha começado com o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, a fazer essa tratativa em conjunto, pegando como modelo um formulário que é aplicado na Europa, mais precisamente em Portugal, e começaram a formular. Só que acabou ficando muito, vamos dizer, um pouco mais complicado, porque exigia que as delegacias tivessem de psicólogo, de assistente social, para poder fazer esse preenchimento da forma como era o desejado. Mas não era o possível. Vamos para a realidade do Brasil. Realidade de cada estado, realidade de cada município, né? É bonito, maravilhoso lá na Europa, ok, mas a nossa realidade é diferente, a gente tem que ir
se amoldando às nossas, né, realidades. Então, Muitas acabaram limitações, que né, doutora? muitas limitações ainda, infelizmente. Bons avanços, mas precisando ainda mais. Então, o que aconteceu? A gente, depois de um caminhar, esse ano, eles se entenderam, os nossos conselhos aí se entenderam, e existe o Formulário Nacional de Risco. Um formulário simples, formulário que se preenche com um xizinho e basicamente é assim, dados sobre o agressor, dados sobre a mulher, e pega dados, eu acho bastante interessante, quando o juiz tem conhecimento que, por exemplo, aquele casal que está em conflito tem uma ação de divórcio na justiça, está disputando guarda de filhos, tem uma ação de alimentos ainda pendente, porque a gente sabe que isso são gatilhos que inflamam ainda mais aquela relação conflituosa. Né? A gente sabe que, infelizmente, é assim. Então, a gente tem um formulário, e aí vem a boa novidade, né, para todos nós, que quando a delegacia online foi colocada à disposição agora em abril, e a possibilidade de pedir medidas protetivas também online, ela só consegue concluir esse pedido se preencher o Formulário Nacional de Risco. Então, a gente já tem, foi expedida a recomendação pelo tribunal, pela coordenadoria, para todas as delegacias, que elas devem encaminhar, juntamente com a solicitação, esse formulário. Além de tudo isso, ele diz: foi a primeira vez que a senhora foi agredida? Ele já lhe agrediu outras vezes? Com quais instrumentos? O que é que já aconteceu? Então, a gente consegue ter um retrato mais fiel, com mais elementos para analisar aquele pedido. Então, assim, foi um avanço, eu reputo, e bem importante para nós que estamos aí na ponta, na responsabilidade de julgar, né? E para as mulheres e também para os homens. Né? Ainda hoje eu despachei uma situação lá em Cabedelo, onde eu estou atuando, que veio um relato muito, vamos dizer, muito falho, muito sem os elementos necessários, e não veio o Formulário Nacional de Risco, porque ele veio físico. E aí eu pedi que retornasse e que fosse preenchido, porque eu não estava conseguindo vislumbrar onde estava a necessidade, a urgência, porque a medida protetiva é isso, é medida protetiva de urgência. A gente precisa compreender a urgência daquele pedido e a urgência daquele deferimento. Então, a gente vai, né, trazendo aí uma nova realidade também para as nossas medidas protetivas aqui no Estado. Isso é também outro conhecimento que a gente não tem e eu fico muito feliz em ter, porque a sensação que a gente tinha antigamente é que, de fato, bastava que a mulher chegasse lá e pedisse e dava uma insegurança muito grande para as pessoas, para a gente, até para os cursos que já dei. Eu sempre fui muito questionado nesse sentido, porque dava uma insegurança muito grande que só bastava pedir, o judiciário iria conseguir conceder, e muitas vezes essas medidas protetivas eram utilizadas para manipular próprias situações cíveis, como a senhora falou, de guarda de filhos, de processo de divórcio. Então, como a senhora falou, que no formulário tem, que eram gatilhos de verdade que algumas pessoas maldosas, não estou falando todas, com certeza Sim, é a sim. minoria, É a a maioria minoria, das doutor. mulheres são de fato, com certeza, isso eu não tenho dúvida, que a violência doméstica existe, tem que ser combatida e na grande maioria das mulheres, mas a gente sabe que no meio sempre tem uma pessoa ou outra que está mal intencionada e o judiciário tem de fato que se Sim. salvaguardar, se proteger para dar maior credibilidade e maior segurança às medidas que são tomadas. Eu fico muito feliz com essa informação que a senhora dá. Mais uma, né? Mais uma novidade aí, que a gente que está de fora, às vezes essas formações estão internas e a gente que está de fora trabalhando não sabe desses pequenos procedimentos. Mas Né, doutora? importante demais saberem. Demais, muito importante. Vamos continuar falando aqui da nossa realidade local de João Pessoa. Sim, Aqui, por ser uma capital, ainda é uma cidade considerada violenta em relação à violência doméstica, doutora, os maiores índices são aqui ou o sertão tem índices tão fortes como é que é? Porque a gente vive uma sociedade, Nordeste é uma sociedade extremamente machista, em que o homem ainda é colocado como superior, como aquele
mandante da casa, aquela pessoa em que a mulher tem que estar submissa, e se não se submeter, vai sofrer violências de todas as formas. Aí, como é que é essa nossa realidade, essa dicotomia sertão, capital, nordeste, nosso estado em si? Veja só, a gente, de fato, o maior número de processos tramitando relativo ao tema da violência doméstica, João Pessoa, Campina Grande, sem dúvida alguma, né, os maiores centros. Mas a gente sempre diz, né, a violência doméstica ela é uma violência bastante democrática. Ela atinge todas as classes sociais, Infelizmente, raças, né, doutor? gênero, infelizmente, infelizmente. Onde a gente não E precisa. não é, pois é, e não é coisa de nordestino, não. A gente se surpreende, né, quando vai para outros estados e está aí em contato com outros colegas de outros estados, sul, sudeste, tidos como mais, né, liberais e avançados que nós. Mas, olha, não deixa, não deve, não deixa nada a desejar infelizmente, para os nossos números, para os nossos índices. Porque, de fato, doutor Gustavo, é uma questão mesmo cultural. É cultural, enraizada, né? Essa cultura realmente do patriarcalismo, do machismo, ela está arraigada e dentro de nós, mulheres e homens, viu? Não é só homem, não. Com Mulheres e certeza. homens. Mulheres e É. homens. A gente se pega, às vezes, repetindo comportamentos e frases, às vezes, que depois você para pensar, a gente que estuda um pouquinho mais, está dentro desse meio, nossa, eu estou reproduzindo uma coisa que eu ouvi do meu pai, que eu ouvi do meu avô, e que veio durante gerações, né? É cultura. E cultura Eu a costumo gente até dizer, não... doutora, que eu costumo até dizer que a violência doméstica, ela nasce nos pequenos atos, até no começo do namoro, quando a mulher se permite ser tolhida em alguma situação, numa roupa, então, numa Perfeito. situação, e ali já é um início de violência, já é um indício que aquele relacionamento vai ser um relacionamento abusivo, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o nosso desafio. Aí, como mãe de família, como pai de família, que eu acho que o senhor está ouvindo aí uma vozinha de uma criança, né? Eu tenho um bebê em A casa. gente tem um bebê. Então, assim, a gente que tem família, que tem filhos, né, que está aí com a responsabilidade de formar essa nova geração, que a gente precisa fazer essa diferença, precisa trazer, sim, uma nova cultura, né, implantar, implementar uma nova cultura. Porque, de fato, a gente vê meninas, né, iniciando relacionamentos que, se não mostrarem, não derem senha do celular para o seu namorado, eles dizem logo, você não me ama, não gosta de mim, está me escondendo alguma coisa. Então, você tem hoje essa abusividade em diversas situações, como você colocou, de uma roupa que vai vestir, de um aparelho celular, de onde você vai. E que inicia, doutora, com a permissão da própria mulher, né? No início ela não acha Sim, que aquilo já é um abuso, uma violência, e vai permitindo, pois permitindo, vai se instalando. e ela tende a crescer, né? É isso que a gente, às vezes, a gente fica assim, se depara e com pessoas até formadas e bem esclarecidas, e quando a gente começa a conversar, ela diz, nossa, eu vivi isso, e isso é violência doméstica, porque são É. condutas naturalizadas, são condutas banalizadas. E aí você não se apercebe mesmo. De repente você está vivendo uma situação, nossa, eu estou vivendo isso e nem tinha me tocado que isso não deveria, que isso está indo de encontro à minha vontade, ao meu desejo, eu não estou sendo respeitada, porque eu acho bom, adoro conversar e trazer esses assuntos com homens, né? A gente debater é muito bom, e ter vocês conosco, porque sai também daquela história, mulher falando para mulher, nem é Marisa, mas assim, de mulher para mulher isso não dá mais. É a sociedade, isso é um problema nosso, né? É Todos verdade, doutora. precisam se envolver e compreender, né? Porque às vezes as pessoas dizem, e aí eu sou muito adepta e gosto muito dos cursos e das práticas reflexivas no âmbito da violência doméstica para os homens, que é também uma inovação da lei. A lei também traz
como medida protetiva, a gente pode colocar como medida protetiva, que um homem possa, o agressor, possa frequentar estudos ou grupos reflexivos. Né? Aqui na prática, na Paraíba, nós temos alguns em funcionamento, Campina Grande, Patos, Piancó, e que a gente tem, assim, reincidência zero, né? Quando esses homens saem dos grupos e participam, e eles começam a rever a sua masculinidade. Para eu ser homem, eu tenho que gritar, eu tenho que bater, eu tenho que impor. O que é isso? Que masculinidade é essa? Né? Então, assim, eles têm a oportunidade de refletir e de mudar conceitos e de mudar condutas, que eu penso que é esse o nosso maior desafio hoje, doutor. Se disser assim, doutora, 7.000 processos, 10.000 processos, a senhora aplica pena, manda prender, é eficaz? Nem sempre. Porque ele deixou de cometer aquele delito, claro, ele tem que ser responsabilizado pelo ato dele, sem dúvida alguma, mas ele deixou de fazer com aquela vítima, que rompeu o ciclo. Mas ele pode fazer com a outra que ele vai se relacionar. Ele pode repetir essas condutas. Então, a gente precisa trabalhar os Verdade. homens também, precisa compreender. Doutor, uma questão que sempre me fazem, que eu queria ouvir da senhora. É, casais discutem, naturalmente, Sim, mas em que momento essa discussão passa a ser uma violência doméstica? Isso me fizeram muito essa questão na instituição dessa lei dos condomínios. Quando é que o condomínio deve denunciar uma situação? Como é que ele pode diferenciar se aquilo é uma discussão natural do casal ou se já aquilo já é uma violência doméstica? Porque a gente sabe que a violência doméstica nem sempre ela é física, né? Já começa com a violência sim. psicológica, que às vezes é muito até mais grave do que a física. Fere muito mais as palavras, às vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, doutor, não precisa nem palavras. Precisa você simplesmente ignorar seu companheiro, sua companheira, você, como diziam os antigos, dar o desprezo, né, deixar ali, fazer aquela, né, sem dar uma resposta, sem ter esse feedback no dia a dia, isso já é uma violência também. Mas, assim, é algo bastante tênue, não é fácil, até para quem vai vivenciar na prática, qual o momento que eu chamo, que eu ligo para um 190 e digo que estou vendo ou não é uma violência doméstica. Eu penso assim, que, claro, aquela violência que ela é física, ela é sempre mais fácil de ver, ela deixa a marca, e de se perceber. Muitas vezes as mulheres gritam, choram, e né, conseguem fazer de uma forma mais, num volume mais alterado, e que vai levar à compreensão de quem está ouvindo que tem alguma coisa errada ali. Discussões verbais, né, e aí onde está? A depender do que se diz, né, é aquela história, você discordar, eu sou casada, vou usar o exemplo, sou casada aqui há 25 anos, né, então, dizer que eu nunca discuti com meu marido, impossível, mas a gente sempre tenta fazer discussões, e aí é um compromisso de quem ama, de verdade, e compreende, que a gente não pode perder o respeito, eu não posso agredir de forma que vou desrespeitar, ao contrário, né? Então, quando a gente vê determinadas situações de discussão, onde há bastante xingamento, onde há, dentro daquela situação, às vezes até ameaças, né? E aí você consegue ouvir isso, você já começa a perceber que aquela situação não está dentro de um padrão normal, né? Discutir, discordar é normal, é benéfico até, quem vive concordando, balançando cabeça, não pode ter um relacionamento também tão bom. A gente precisa construir. E a construção exige divergência, senão a gente não cresce, né? Como casal, como ser humano. Mas eu penso que é por aí. Eu acho que a gente precisa compreender. Não é fácil. Não é fazer, ó, não tem uma receitinha, né? Você ouvir tal coisa, chame isso. Mas é mais da percepção daquilo do que foge, né? Da normalidade, vamos assim dizer. Mais ou menos isso. Exatamente, doutora. É o que eu penso exatamente como a senhora. A gente tem que discutir com amenidade, com amor, com compreensão, buscando evoluir e jamais agredir. Quando a gente passa para agressão, para humilhação, para proferir palavras que vão diminuir aquela pessoa, destruir a autoestima daquela pessoa, fazer aquela pessoa. Isso. Então isso aí já não é mais discussão, já não é mais saudável. A gente precisa repensar
inclusive a relação, se essa relação é saudável, se pode ser levada à frente. E Isso muitas vezes mesmo. a violência nasce, no meu humilde ver, quando a gente quer forçar uma relação que não é para existir mais. Aquela relação já deixou de existir há muito tempo. A gente quer insistir em algo que não tem como ir para frente, os ânimos começam a se exaltar, as pessoas começam a não aguentar mais e termina a violência acontecendo. É verdade. É exatamente isso. Muito, Doutora, a gente muito está indo bem colocado. para os 10 minutos finais, eu queria deixar a senhora com as considerações finais, desde já agradecendo a participação da senhora. Foi maravilhoso o papo. Espero que a gente Que possa ter bom. outras lives dessas, outras oportunidades para a Vamos. gente poder conversar mais sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que a gente passaria a noite aqui conversando, mas o Instagram só nos permite fazer 1 hora de live. Então, Tranquilo. eu queria deixar a senhora à vontade para as considerações finais. Eu quero te agradecer muito, doutor Gustavo. Foi maravilhoso, realmente, leve e simples, como a gente tinha combinado. Vai ser um papo leve, vai É, ser um papo simples. É assim mesmo que eu acho que tem que ser, e até para falar de um problema tão sério, tão duro, tão cruel, né? Se a gente não põe um pouco de leveza na história, nesse papo, ele fica mais pesado do que já é, né? com A certeza. gente tendo essa oportunidade, o judiciário se coloca desde já, através da coordenadoria, à disposição, né? Sempre que precisar, aqui estamos. Quero contar muito com o apoio aí dos homens, dos advogados, do escritório que você integra, que eu tenho muito carinho também, doutor Rodrigo, que vocês possam, junto conosco, né, encampar essa ideia, ó, botar um xizinho na mão e dizer sinal vermelho contra a violência doméstica, né? A gente está nessa luta, estamos nesse enfrentamento, né, e dando aí todo o apoio a essas mulheres vítimas, né, que necessitam, compreendendo melhor esse tipo de violência. Eu acho que é importante quando a gente conversa, a gente aprende, a gente está trocando aqui boas ideias, e o nosso objetivo maior, né, como eu disse, é do respeito, né, o que nós desejamos é ter uma sociedade que possa respeitar as mulheres, que possam respeitar os homens, que possam respeitar, né, porque afinal de contas somos seres humanos e a proteção é por nós, seres humanos, né, é isso que nós desejamos, viver com paz e tranquilidade. Travou um pouquinho o final. Doutora, eu lhe agradeço mais uma vez. Foi um prazer imenso da gente poder conversar aqui. Em nome do Mozalas, a senhora foi a primeira magistrada que participou de uma live aqui conosco, e a gente fica muito feliz com a disponibilidade da senhora. Marcou o início de várias lives, com certeza. E tenho certeza que todo mundo que assistiu e que vai assistir, que essa live vai ficar disponível no Instagram, tem muito a aprender e a escutar. A gente conseguiu debater o tema de uma forma bem simples, como a gente pretendia mesmo, e fico muito feliz. Eu agradeço em nome do escritório, e que a senhora tenha uma boa noite, e muito obrigado mais uma vez. Por nós, foi um prazer, foi muito bom. Boa noite também a Boa todos noite. que nos Até assistiram, nos logo. acompanharam. Tchau, tchau. Tchau.